Olá, graça e paz a todos vocês. Hoje eu venho aqui de uma forma um pouco diferente, porém breve, objetiva e bem dinâmica, falar sobre um assunto muito importante que está acontecendo essa semana no mundo da moda. Essa semana iniciou então a alta costura em Paris, o Haute Couture, o tão aclamado momento em que tantos elementos e tantos códigos podem ser vistos como forma de reflexo dessa sociedade, uma sociedade pós-pandemia. Isso mesmo, todos os grandes criadores de moda desse período estão tratando exatamente sobre isso. Como está sendo o reflexo da moda na pós-pandemia. Há uma incursão favorável sobre breves elementos ou elementos muito excêntricos, como luxo ostentatório, funcionalidade, dentre tantos outros. E o caminho que Virginia Viard buscou para Chanel, para Maison Chanel, foi justamente o caminho da funcionalidade. Virginia Viard fez de forma dinâmica e com todo embasamento histórico, contextualizando a história de Chanel desde então a sua entrada no mundo da moda, nos finais do século XIX, construindo uma história digna durante todo o século XX e trazendo para nós, até hoje, um encanto soberano e digno de ser aclamado. Sim, porque Chanel é sempre Chanel. Chanel, em sua história, no olhar de Virginia Viard, vem então com uma silhueta que se inicia do final do século XIX, apresentando o fim do espartilho na década de 10 do século XX, dando liberdade de expressão ao corpo da mulher, porque Chanel também foi responsável pelo fim do espartilho. Chega a década de 20 com a melindrosa, uma silhueta modificada. Finaliza a década de 20, então, se apropriando do guarda-roupa masculino que Chanel fez tão bem. E vai nessa grande construção, buscando a cintura marcada do final da década de 40 e então traduzindo uma moda que conta a história do século XX inteirinho, de todas as décadas desse fabuloso século. Virginia Viard faz isso de forma apropriável, de reconstrução, mas a palavra que fica é apropriação, porque ela se apropria dos elementos mais importantes do histórico de Chanel para construir uma coleção digna e cheia de referências. Há de se falar da noiva. Esperava-se uma noiva excêntrica, cheia de elementos, mas o que Virginia Viard para Maison Chanel nos apresentou foi uma noiva funcional, uma noiva imaculada, uma noiva branca, uma noiva em que os elementos necessários são apenas aqueles que podem ser construídos na pós-pandemia, ou seja, vamos sair de forma funcional, de forma que nos caiba conviver nesse novo mundo que então age e se transforma. E é a noiva precursora, é a noiva aclamada e mais esperada, que fecha de forma simbólica essa bela coleção. Vamos então falar um pouco sobre alguns aspectos da construção dessa coleção. Nesse nosso primeiro encontro com a imagem, percebemos claramente que o preto e o branco são coadjuvantes nessa coleção. O preto e o branco para Chanel eram muito usados, eram duas cores simbólicas para ela. O branco pela imaculação, o imaculado, o puro, aquilo que não traz nenhum vestígio de sangue ou de qualquer referência que nos faça pensar que pode ser sujo, mas sujo no sentido de que o branco sempre nos revela essa forma expressiva da claridade. E é o que Chanel faz muito bem e sempre fez muito bem. O preto é o luto, é um convite ao luto inicial de Boy Capel, o seu grande amor. Mas o convite que Chanel nos faz por meio de Virginia Viard
sobre o preto sobre o luto é o luto que o mundo vive, o luto de dor, o luto onde vidas foram perdidas e ceifadas por uma pandemia, por algo que até então era visivelmente apenas cinematográfico, mas vivemos isso na realidade. Mas Virginia Viard, com essa proposta, constrói dentro do preto e do branco a possibilidade de se reconstruir. Ela se apropria, como falei, a palavra apropriação é a palavra-chave, e utiliza o preto e o branco, o black e white, justamente para trazer para nós dois elementos simbólicos por cores, que tão contraditórias são unidas por uma única percepção da que é a moda, que a moda tem que continuar. E a pitada de sal ou adicionar o açúcar gostoso é exatamente o uso de cores, como o rosa nas suas gamas, o amarelo nas suas gamas, como também muitos outros elementos por meio de padronagens, tecidos que propõem flores, muitas flores. Então você tem, numa proposta de preto e branco, a pitada que é necessária das cores nessa coleção de Chanel, porque as cores trazem alegria ao preto e ao branco, que por si só são duas cores elegantes e que trabalham muito bem juntos. São protagonistas e as demais cores são as coadjuvantes. Então temos a análise da silhueta, uma silhueta inicial que retrata, como bem Chanel sempre fez, a sua história na moda no final do século XIX, porém o século XX como a sua essência, que é exatamente a década de 10 do século XX com o fim do espartilho. As ditaduras impostas pela pandemia foram basicamente como se utilizar o espartilho novamente, aquilo que aprisiona, mas não. Vamos abrir mão daquilo que nos aprisionou, que nos manteve distante, e vamos traduzir isso em aquilo que é necessário para trafegar no mundo e nos espaços urbanos, ou seja, a funcionalidade, o conforto e a elegância. Aquela que foi de fato a construção de uma nova silhueta, aquela que arrematou corações, libertou a mulher, deu à mulher a chance de percorrer por todos os espaços do mundo e todos os espaços urbanos. A melindrosa tão aclamada na década de 20, tão ovacionada e tão usada por Chanel. Chanel também foi responsável por essa silhueta, porque ela libertou o espartilho, ou seja, deu à mulher essa condição de liberdade. E é exatamente isso que a melindrosa vai propor. E nessa construção, Virginia Viard se apropria também desse elemento simbólico para construir essa relação com Chanel, com as suas minúcias, com as suas entrelinhas, contextualizando uma bela e linda história, que a moda nos conta tempo a tempo, mas sempre usando como referência, sempre. A melindrosa é a participação de quase todas as coleções Chanel, ou de quase todas as coleções de todas as marcas do mundo, trazidas então por Chanel. Vamos àquele que também foi um grande triunfo de Chanel na moda, que foi o terninho, o famoso terno, também uma apropriação do guarda-roupa masculino para o feminino. E qual a importância do terninho, do terno, em todo o percurso da moda da Maison Chanel? Foi exatamente aquilo que o terno sempre deu aos homens: estabilidade, segurança. Quer melhor padrão de silhueta do que algo que te coloca
reto, se sentindo seguro, estável em qualquer situação? É exatamente isso que o terninho proporciona. E foi com essa pegada que Virginie Viard também utilizou-se do terninho como ferramenta de um discurso simbólico na Maison Chanel, na coleção de alta costura 2022. É exatamente isso, essa proposta. Após pandemia, todos nós deveríamos ou deveremos vestir os nossos terninhos, o nosso terno, de forma que os espaços urbanos sejam habitados por pessoas seguras, estáveis, que conseguem trafegar, andar, sem nenhum tipo de medo. Digamos que isso não será possível. Mas, na possibilidade do código do vestir, o terninho ele dá exatamente essa segurança, esse conforto e essa funcionalidade. Mais um dos grandes triunfos de Chanel na moda. A calça, a aclamada e querida calça. Se Chanel libertou a mulher do espartilho por meio do look melindrosa, do vestido com uma silhueta que permitia então a mulher ser liberta desse espartilho, desse aprisionamento, da mesma forma Chanel faz quando ela se apropria do guarda-roupa masculino mais uma vez para trazer então a calça para o universo feminino. Chanel se apropria de uma tal forma que ela, na verdade, não tem intenção de igualar a mulher ao homem, mas de igualar a mulher ao homem no sentido de andar e trafegar por esse mundo, que merece uma silhueta onde você possa ter funcionalidade e conforto, onde os espaços urbanos lhe permitem passear, passar, trafegar, esquinas que vão, esquinas que vai, construções que acontecem de formas verticais, tudo isso, escadas que sobem, e Chanel com a calça possibilita esse caminhar da mulher no mundo com conforto, com uma forma de identidade firme, solidificada na estabilidade. Isso mesmo, tal como o terninho na construção que Chanel propôs, e dessa forma o terno com a calça, Chanel fala: vamos de forma estável, de forma equilibrada, de forma segura, caminhar por esse novo mundo que se forma nos finais da década de 20 e início da década de 30. E da mesma forma, Virginie Viard fala essa mesma simbologia e traz esse código. Na pós-pandemia, merecemos andar, caminhar pelo mundo, pelos espaços urbanos, com aquele que é o mais querido dentre todos os queridos, a calça. E aquela que é a figura mais aguardada dessa grande festa que é a alta costura, a noiva. A noiva, ela é a mais esperada. Em todo final de alta costura, o público espera a noiva. Como será a noiva? E Virginie Viard, mais uma vez nessa expertise, esse conhecimento histórico de Chanel, ela nos diz que uma noiva, nesse momento pós-pandemia, deve trazer os elementos necessários para trafegar e atravessar então até sua chegada, seu noivo, aquele com quem ela vai se casar, de forma imaculada, sublime, naquele branco ou naquele off-white, no bege ou no creme, não importa a cor, o que importa é a simbologia, o código que a noiva vai carregar, que é a noiva pós-pandêmica, a noiva que traz poucos elementos, mas os elementos necessários e mais importantes, que são a cintura marcada, o ombro marcado, a feminilidade, a limpeza, a austeridade e elegância, no movimento feminino e sublime, tal como uma fada, um ser inanimado. E essa é a noiva de Virginie Viard para a Casa Chanel, uma noiva que estabelece um conceito e uma ideia de que para ser noiva você não precisa de muitos elementos, você precisa saber carregar o seu vestido, você precisa saber andar pelos espaços pelos quais você vai passar
até a tomada da sua decisão. E a decisão dessa noiva é uma liberdade de expressão e de andar numa silhueta linda que mensura de forma sublime a década de 50 da grande cintura marcada, mas de forma a carregar todos os conceitos e ideias de Chanel. A Chanel liberta a mulher, mas uma noiva, ela vai para um aprisionamento ou então para sua própria liberdade. Mas ela deve caminhar nos espaços urbanos com o necessário. Numa pós-pandemia, nós carregamos o que é necessário que aprendemos, que é conforto, funcionalidade, elegância e identidade, para caminhar num novo mundo em construção, um mundo novo, cheio de códigos e símbolos que nós vamos conhecer. E foi exatamente esse trajeto de Chanel por toda a sua história. Por todo esse percurso que Chanel chega até os dias de hoje, é esse legado que ela nos deixa. Aproprie-se da história, mas uma história que liberta. E essa noiva é uma noiva de liberdade, porque carrega o que é necessário.